Eu quero, inclusive, iniciar, presidente, saudando o senador Jorge Viana pelo pronunciamento, pelo fato de hoje estar inscrevendo no livro do Panteão da Pátria o nome de Chico, né, da luta dos seringalistas brasileiros, mas também quero dizer que hoje no Panteão da Pátria está sendo escrito o nome dos heróis da Revolta dos Búzios, uma revolta que aconteceu na Bahia por negros, escravos por negros no período colonial brasileiro, que tinha, na verdade, não apenas um projeto de combate e superação da escravidão, mas, acima de tudo, um projeto de nação. E hoje é uma data, portanto, extremamente importante que os baianos vão reverenciar sempre, porque é o momento em que nós, que já reverenciamos a Revolta dos Búzios e já incorporamos esses heróis da luta anti-escravagista e da luta republicana em nosso país, nessa revolta dos Búzios, nós possamos passar a ter também esse reconhecimento com a inscrição dessas personalidades, desses heróis da vida baiana, no panteão dos heróis da pátria brasileira. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a discussão a respeito da melhor forma de se levar água para o semiárido nordestino arrasta-se desde o Brasil dos imperadores. Temos registro da seca no Nordeste desde o início da nossa colonização, ainda no século XVI, onde nossos primeiros habitantes, os indígenas, se deslocavam em direção ao litoral em busca de encontrar uma estratégia de sobrevivência. Mas os impactos causados pela falta d'água se fizeram sentir de forma mais clara a partir do processo de ocupação do sertão, quando muitas vezes a falta de água até para beber significava uma ameaça à vida das pessoas. Na catastrófica seca de 1877, o imperador Dom Pedro II avisou que venderia até a última pedra da coroa para evitar que os nordestinos morressem de fome e sede. Apesar da promessa, não se tocou sequer numa pedra de sua cobiçada coroa. Mas tenho que fazer justiça a este governante que se preocupou com a situação e chegou a autorizar a construção de reservatórios de água, bem como orientou que fossem importadas espécies de plantas resistentes que se aclimatassem ao semiárido nordestino. Mesmo com essas estratégias, não foi possível impedir que, na época, morressem em torno de 1.700.000 pessoas. A situação hoje vivenciada e que se abate sobre os sertanejos e as sertanejas, quando chega o período da estiagem, muito se conhece e aqui já foi falada por vários de nós, inclusive agora nesse período de grande seca nordestina. Também já foi escrita em nossa literatura por romancistas e sociólogos da seca, como Raquel de Queiroz, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Josué de Castro, José Américo de Almeida, para citar apenas alguns. Mas, senhores senadores, como nordestina e senadora, tenho acompanhado de perto os debates e as ações que estão sendo desenvolvidos pelo governo federal e pelo governo do meu estado para responder a este problema de acesso à água no semiárido. Diferente da forma como fora conduzida outrora, em que os programas com este foco foram realizados a partir de ações emergenciais simplesmente formuladas sem a participação dos beneficiários e dos movimentos sociais, hoje isso ocorre de forma inovadora, desenvolvida a partir de metodologias e tecnologias sociais que buscam a garantia de acesso à água para o consumo humano e para a produção. Venho a esta tribuna registrar uma marca histórica de 2,5 milhões de pessoas no semiárido com acesso à água potável ao lado de sua casa e de forma descentralizada por meio do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, 1 milhão de cisternas. Hoje pela manhã foi entregue pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a cisterna de número 500.000. Assim, senhor presidente, meu estado, a Bahia, tem procurado fazer bem o seu dever de casa. Este programa já viabilizou a construção de 113.460 cisternas nos 265 municípios que estão na região semiárida baiana.
Também quero registrar que foi lá onde começou o projeto piloto de construção de cisternas nas escolas da zona rural, que não dispunham de abastecimento de água e que permaneciam fechadas durante todo o período da seca, o que comprometia a realização do calendário escolar. Esta iniciativa já está beneficiando mais de 4.000 pessoas em 43 escolas e 13 municípios baianos, projeto este que busca aliar, na mesma ação, acesso à água, segurança alimentar e educação, com a construção de cisternas e hortas comunitárias, dando oportunidades para o desenvolvimento das crianças do sertão do semiárido. Desde 2010, a experiência foi ampliada para todos os estados do semiárido brasileiro. Tenho orgulho e satisfação de divulgar estas experiências, pois interessam a nordestinos e brasileiros em geral, já que nos transmitem uma mensagem de esperança ao mostrar que o futuro do semiárido reside em programas, ações e políticas públicas que contemplem o fortalecimento das atividades produtivas de forma inovadora, como este programa das cisternas. Ou seja, a luta do semiárido nordestino para conviver com a falta d'água, para conviver com a seca e não para, como se dizia no passado, combater a seca, como se fosse possível combater uma questão da natureza, a inexistência de chuva. Por ele, são promovidas ações de mobilização social e de capacitação de famílias de agricultores para a gestão de recursos hídricos, de diminuição das doenças, de veiculação hídrica e do acesso descentralizado à água para o consumo humano por meio da captação de água da chuva em cisternas familiares. Também propicia acesso à água potável para a garantia da segurança alimentar e nutricional da pessoa humana e para a produção, beneficiando principalmente as mulheres que na divisão do trabalho familiar não terão mais que se deslocar para buscar água em longas distâncias. Por isso concluo esse pronunciamento, senhor presidente, que agradeço a vossas excelências por terem me dado a oportunidade de realizá-lo, para saudar mais uma vez a ação do Ministério do Desenvolvimento Social, a ação da presidente Dilma, que a semana passada nós tivemos a oportunidade de votar aqui a medida provisória de enfrentamento da seca no Nordeste, com o financiamento dos produtores rurais, com a discussão e o adiamento, na verdade, o alastramento do prazo da dívida dos produtores rurais do Nordeste, mas principalmente dizer que o Nordeste continua e o semiárido nordestino continua sendo um desafio para o povo brasileiro e para os governos brasileiros, mas que, acima de tudo, hoje, com políticas públicas que possam enfrentar a seca de uma maneira diferente, com a participação e a mobilização dos nordestinos opinando sobre os caminhos e opinando como viver e como conviver com a seca no Nordeste. Muito obrigada.